Eu acho importante refletir sobre felicidade, porque é um dos assuntos que mais se fala hoje em dia, e tem um monte de gente que fala um monte de picaretagem sobre felicidade. É um dos mercados onde tem mais picaretagem é felicidade. A felicidade é um tema que ele não é muito óbvio. Se você pensar a sério na sua vida, você vai ver que ele não é óbvio, né? Tem momentos, tem vezes, inclusive, que você percebe a felicidade quando já passou. Ah, eu era feliz e não sabia, né? Então, uma das grandes dificuldades em relação à tal da felicidade, daqui a pouco eu vou arriscar alguma definição, hein? Porque não é fácil definir felicidade tão pouco. Eu vou dizer qual é a definição que todo mundo acha que tem hoje em dia e depois eu vou falar de algumas outras. Mas uma das primeiras dificuldades com relação à experiência da felicidade é reconhecê-la quando ela está acontecendo, né? Seja no seu casamento, seja no dia a dia. Eu acho importante refletir sobre felicidade, porque é um dos assuntos que mais se fala hoje em dia, e tem um monte de gente que fala um monte de picaretagem sobre felicidade. Um dos mercados onde tem mais picaretagem é felicidade, né? Gente que vende fórmulas, treina você para ser feliz, né? E felicidade é mais complicado que isso. Como eu dizia há pouco, começa sendo que, às vezes, a gente não reconhece felicidade. Quando ela está diante dos seus olhos, você está pensando em outra coisa. Você está achando que o que ia deixar você feliz é outra coisa. Porque uma das características da felicidade é o vínculo com o desejo, tá? Nós entendemos felicidade normalmente associado à ideia de que ser feliz é realizar o desejo. Essa é a ideia mais forte de felicidade que a gente tem no mundo atual. Sem dúvida. É realizar o desejo. É fazer o que você quer. Comer o que você quer. Veja se não é, viajar para onde você quer. Ganhar o quanto você quer. Isso nunca acontece, na verdade. Mas, né, a ideia de que você pudesse vir a ganhar o quanto você quer. Estar com a pessoa que você quer. Não é isso? Morar onde você quer, que às vezes dá ou não dá. Às vezes a maior parte das pessoas moram onde nasceram. Para você poder mudar de onde você mora, depende de algumas condições. E aí já vem uma outra questão da felicidade, é o seguinte: a felicidade é uma experiência completamente condicionada por elementos exteriores a você, né? Então, a ideia de que felicidade é uma coisa que depende de você, do seu desejo, é mais ou menos verdade e mais ou menos mentira. Uma das grandes fórmulas motivacionais de felicidade é fazer você acreditar que a felicidade está nas suas mãos. Algumas coisas estão nas suas mãos. Tipo, de repente, ser uma pessoa disciplinada, né? Ser uma pessoa trabalhadora. E tem gente que vai dizer para você que nem isso, hein? É muito comum na filosofia se dizer que temperamento é destino. O que significa temperamento é destino? Você nasceu preguiçoso, não consegue trabalhar direito, acorda à tarde, perde a hora, inventa desculpa para não fazer nada. Olha o destino aí. Porque você nasceu preguiçoso. Você nasceu uma pessoa que dorme poucas horas e fica bem, né? Você consegue dormir 5 horas por noite e fica bem. Isso lhe dá a chance de acordar mais cedo, de ser mais produtivo. Então, às vezes, são elementos exteriores a você. Quer ver um exemplo? Que felicidade depende muito deles, elementos exteriores a nós. Portanto, a fórmula, a felicidade só depende de você, é mentira. Qualquer um que diga isso para você está mentindo. Não perca tempo com livros que dizem para você que felicidade está na sua mão. Está um pouco. É claro que alguma coisa está na sua mão, né? Mas não é essa coisa. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo atual, né? Só como exemplo, não vou discuti-lo, é óbvio. Só como exemplo. Por exemplo, metade do país hoje está feliz e metade está infeliz. Vocês sabem do que eu estou falando? Certo?
Agora, me diga se nesse caso a felicidade depende de você. Não depende de você. Tem uma metade, e nesse caso é metade mesmo, né? Quase empate, né? Então, assim, mas metade está feliz e metade está infeliz. É óbvio que a felicidade depende de elementos exteriores a nós. Isso fornece muito dos barrancos. E não é só política. A política é uma das coisas que gera mais ansiedade hoje em dia. E não só no Brasil, né? E grande parte dessa ansiedade é porque mais pessoas participam da política via redes sociais. Isso gera ansiedade, né? Muita mentira circula pelas redes sociais, de todos os tipos. Isso gera ansiedade. Aliás, a ansiedade é um dos principais problemas em relação à felicidade. Se eu entender felicidade como relação de desejo, por exemplo, que é o que quase todo mundo entende, que eu falava há pouco, né? Eu posso entender felicidade também como uma experiência de um certo equilíbrio ao longo da vida. É muito comum. Essa ideia vem desde a Grécia. Felicidade como você conseguir atingir um certo equilíbrio. Ser capaz de aceitar coisas sobre as quais você não tem controle. Porque, inclusive, o próprio desejo, ele te confunde, né? Sabe que tem um filósofo alemão do século XIX chamado Arthur Schopenhauer, que ele dizia que, ele fala vontade, não fala desejo. A vontade tem duas formas de te humilhar. A primeira é não deixando que você a realize. A segunda é pior, é deixando que você a realize. Porque uma das características do desejo da vontade é que quando você realiza, não é mais exatamente aquilo que você queria. Se não fosse assim, a sociedade de consumo não crescia. Você sonha, sonha, sonha com uma pessoa, quando você consegue, já não é mais aquilo que você achava que era. Então, a própria ideia de que a felicidade depende do desejo é em si enganosa. Aliás, pessoal, uma das coisas mais comuns na filosofia sobre felicidade é problematizar o desejo, tá? É uma das coisas mais comuns. É dizer que o desejo é uma espécie de cavalo selvagem. Se você acha que você pode domesticá-lo, ele derruba você. Ele é ambivalente, inclusive porque ele se cansa rapidamente do que você consegue. Essa é uma das experiências humanas mais comuns. Você quer muito uma coisa, quando você consegue, já não é mais exatamente aquilo que você queria. E o resultado é que o desejo nunca descansa. Outra forma de se pensar em felicidade é pensá-la, como eu dizia, como equilíbrio. Equilíbrio entre o quê? Entre razão e paixão. Isso também é uma forma comum de se pensar a felicidade. Se você é uma pessoa só racional, muito disciplinada, obsessiva, sua vida pode ser meio chata. Você pode ter uma casa super arrumada. Um dos problemas de pessoa obsessiva é que ela costumeiramente não suporta os outros. Eu conheço uma pessoa, ela rompeu com o namorado que estava morando com ela, porque ela tem uma posição na casa dela em que a chave de trancar a porta, que ela quer que a chave se tranque e deixe a chave sempre reta. E o namorado deixava a porta destrancada, deixava a chave torta, mandou embora. Depois a casa era dela, depois de um tempo mandou embora. Não suportava essa bagunça. Mas essa pessoa é normal, ela sempre para o carro quando viaja em São Paulo, em Congonhas, na mesma vaga no estacionamento. E quando viaja, sempre no mesmo lugar no avião. Mas assim, então, se você é uma pessoa organizada, disciplinada demais, muito racional, você vai sofrer. Agora, se você for uma pessoa muito passional, só paixão, sabe, que se apaixona fácil, está todo mundo dizendo para você, o cara não presta, mas você acha que vai mudar ele, que é um dos grandes enganos das mulheres, né? É sempre achar que vai conseguir mudar o cara, né? Para o cara ficar parecido com o que ela quer, né?
Diz o ditado popular que o grande problema das mulheres é achar que o homem vai mudar do jeito que ela quer. E do problema dos homens é achar que as mulheres não vão mudar depois de um certo tempo. Né? E aí gira, é um dos territórios onde dá mais tilt na felicidade. Eu diria para vocês que existem grandes barrancos e trancos para a felicidade hoje. E um deles é muito ligado à ansiedade. Porque imagina uma situação em que, para você conseguir ficar com alguém, essa pessoa, por exemplo, não pode comer carne. Eu conheço gente que é vegano e não beija na boca de gente que come picanha. Considera como se estivesse beijando esgoto. Né? E tem vários tipos de ansiedade hoje. A ansiedade atrapalha muito um certo equilíbrio, né? Ou porque você quer controlar demais as coisas, como é o caso do Petinder, ou porque você é uma pessoa, como tem essas pessoas por aí, que acham que não, para ser feliz, você tem que amar todo mundo. Como amar todo mundo? Tem gente, todo mundo sabe disso, tem gente que você conhece que merece você ter raiva mesmo, não tem não? Não tem gente que você conhece que merece ser odiada? Ué, é normal. Qualquer pessoa que diz que ama todo mundo e não é Jesus Cristo é mentiroso. Né? É mentiroso. Porque é impossível amar todo mundo. Tem gente que não merece mesmo. Né? Então, a ideia do equilíbrio é uma ideia que é muito comum na história da filosofia, viu? Equilíbrio entre razão e emoção. Agora, ninguém sabe dizer onde que está exatamente o equilíbrio. Aí que está. Ninguém sabe dizer. Ninguém sabe a fórmula, porque os extremos são infinitos. Mas uma coisa que ajuda é a experiência de vida. A experiência de vida ajuda a você ser um pouco mais lento e cuidadoso com o desejo, com as obsessões, né? E experiência de vida é uma coisa que, infelizmente, você só ganha vivendo. Então, quando você é muito jovem, você não tem experiência de vida. Por quê? Porque simplesmente acabou de chegar aqui num pedaço. E o amadurecimento é uma experiência que implica você saber acomodar em algum lugar do seu coração uma certa tristeza, né? Certos fracassos, né? Não significa que você tem que procurar o fracasso. Não precisa procurar, inclusive, porque ele te acha. Mas, assim, tem que acomodar um certo fracasso, certas perdas, né? Porque senão você não consegue ter um certo equilíbrio na vida. O amadurecimento implica acomodar tristezas no coração, né? Se você decidir que você vai ser uma pessoa só feliz na vida, você vai virar um idiota. Então, a felicidade é um assunto que exige uma certa experiência de vida, para saber que ela tem muito a ver com você saber que tem coisas que você não dá para fazer. Inclusive, tem uns filósofos famosos chamados estoicos, e uma das chaves da felicidade para eles era justamente você saber que tem coisas que não dá para fazer, que você não consegue fazer. É claro que é difícil, porque às vezes você é preguiçoso. Se você se esforçasse um pouco mais, você conseguia, né? Mas tem coisas que não dá para fazer.